Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais um vídeo pra vocês de resenha de livro e na verdade hoje é uma HQ, na verdade um mangá que eu amei muito ler e eu estou aqui hoje de amarelinho porque estamos na Copa do Mundo e hoje teve jogo do Brasil, que o Brasil ganhou, hoje foi jogo Brasil e Suíça, então se você está vendo esse vídeo aí no futuro, estamos aqui na Copa do Mundo, hoje é dia 28 de novembro de 2022. E o livro que eu queria mostrar pra vocês, que é um mangá, é esse daqui, chamado Um Bairro Distante, do Jiro Taniguchi. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. E eu não costumo trazer mangás e quadrinhos assim pra fazer resenha, geralmente eu só falo sobre eles naquele vídeo que eu faço no final do mês, mostrando as leituras do mês. Mas esse daqui eu acho que vale a pena trazer essa resenha e eu vou deixar o link dele aqui para você comprar na Amazon, caso você se interesse. E antes de eu falar sobre a história, eu queria mostrar essa edição, porque tá muito bonita. Essa daqui, então, é a capa, mas na verdade, isso daqui é uma jacket. Isso daqui sai, e aí ele tem outra capa aqui, que é essa daqui, ó, tá? Aqui atrás também. É uma capa bem bonitinha. Não é capa dura, não, tá? Mas é bem bonita e tem essa jacket aqui, então. Então ele tem duas capas, né? Você pode até escolher qual capa você quer. E aqui, então, a gente vai ter a história de um cara chamado... Como é que é o nome dele? Tá? Ai, gente, nome japonês... Nakahara. Nakahara. O nome japonês é um problema pra mim. Mas, enfim, aqui, então, a gente vai ter a história desse cara, desse Nakahara. Ele é um cara já de 40 e poucos anos. E no início aqui, então, da história, ele viajou pra uma outra cidade pra fazer... trabalho, para fazer uma conferência ali, alguma coisa do trabalho dele, e ele tá então voltando para casa. Ele vai então para a estação de trem pegar o trem para ir embora para casa dele. Ele vai, pega o trem e tal, senta lá e tá lá de boa, e fica lá de boa. Quando o trem já tá quase chegando, de repente ele para e começa a olhar pela janela assim e fala: não é, né, meu bairro, a minha casa, a minha cidade. E daí ele pergunta ali pra menina ali do trem ali, aquelas moças que passam empurrando o carrinho, vendendo assim, pergunta em que cidade a gente tá, e ela fala o nome de uma cidade lá, que também é japonês, eu não sei nada de japonês, e daí ele fica assim, peguei o trem errado, o que que acontece? Ele pegou o trem, ao invés dele pegar o trem pra ir pra cidade onde ele mora hoje ele é casado, tem 2 filhas, então assim, em vez dele pegar o trem pra ir pra cidade onde ele mora, ele acabou pegando um trem para ir para a cidade onde ele morava quando ele era criança, a cidade onde ele cresceu, onde ele passou a infância e a adolescência. E foi meio que assim, no automático, sabe? Ele fica, gente, por que eu peguei esse trem? Tipo, sabe? Ele foi lá, comprou a passagem para a cidade ali. Eles falam o bairro aqui, mas é tão longe que eu acho que parece que é uma cidade, sabe? Enfim, ele então, meio que sem querer ali, ao invés de pegar o trem para ir para casa dele atual, ele acabou pegando o trem para ir para onde ele morava quando era criança. E aí, então, ele desce lá na estação, né, da cidade, porque o trem não dá pra você parar e descer no meio do caminho. Ele desce ali na estação e aí ele vai olhar, então, quando que é o próximo trem pra ele voltar pra onde ele precisa ir, que é pra casa dele. E ele vê que o próximo trem só vai sair dali a 2 horas. Então, ele vai ter que ficar rodando ali naquela cidade por 2 horas. Então, ele decide andar pelo bairro, né? Vou andar por aqui, ficar 2 horas, daqui a pouco eu volto, pego o trem e vou embora. E aí ele vai andando pelo bairro e ele vai vendo que muitas coisas mudaram. Faz muitos anos que ele não vai ali, então coisas que ele lembrava ali, as ruas, as casas, algumas ainda estão iguais quando ele era criança, mas muita coisa mudou. E aí ele vai andando pelo bairro e meio que no automático, ele acaba indo parar no cemitério ali da cidade. E ele vai então visitar o túmulo da mãe dele. A mãe dele já faleceu. E ele então resolve ir lá visitar o túmulo da mãe dele e ele também fica lembrando sobre a mãe dele e como que a vida deles mudou tanto com um episódio que aconteceu quando ele tinha 14 anos, que foi o sumiço do pai dele. O pai dele, um belo dia, saiu de casa para trabalhar e simplesmente não voltou mais, nunca mais deu notícias, ninguém nunca mais soube daquele pai. Ele simplesmente saiu para trabalhar e não voltou. Então, né, tem essa coisa de que o pai abandonou a família e ninguém sabe exatamente o que aconteceu. E esse evento, esse sumiço do pai, esse abandono do pai, acabou impactando muito na vida da mãe dele e da irmã também, mas a mãe dele agora, então, se viu ali sozinha, tendo que criar 2 filhos, e ele até fala que foi ali que a mãe dele começou a morrer aos pouquinhos, sabe? Ela foi ficando mais triste e tal, e enfim, a vida mudou muito por causa disso. Enfim, ele tá ali, então, no cemitério, né, relembrando essas coisas, e ele começa a passar mal, ele sente um mal-estar, e ele acaba desmaiando ali no chão do cemitério. E quando ele acorda, ele já se sente diferente, ele sente que o ambiente está diferente. Ele sai dali e aí ele vai olhar a rua e ele vai ver que está diferente do que ele viu agora. Ele vai olhar para ele mesmo e vai ver
que ele agora é um menino de 14 anos. É uma maluquice, mas assim, ele voltou a ser um garoto de 14 anos, ele voltou no tempo, ele voltou lá pra não vou lembrar a data agora, 1970 e pouco, acho que é isso, 80 e pouco, não lembro, acho que é 70 e pouco, quando ele tinha 14 anos. Então assim, ele agora voltou no tempo, ele é um menino de 14 anos, mas a mente dele continua com a de 40 e pouco, ele lembra, ele sabe tudo que ele viveu, ele sabe que ele estava na conferência, que ele pegou o trem errado, que ele foi ali, ele sabe que ele quer voltar para casa dele, para a esposa dele, mas ele pensa, peraí, eu tô em 1800 e 1900 alguma coisa, quer dizer, ele voltou no passado, mas a mente continua. E aí ele não sabe o que tá acontecendo, ele acaba então indo pra casa dele, e aí ele chega na casa dele e tá lá a mãe dele ainda bem novinha, a irmãzinha dele, o pai dele, a avó, quer dizer, ele voltou realmente ao tempo, e ele vai ter que viver então de novo esses 14 anos. E ele não sabe o que aconteceu, ele acha que quando ele dormir, que é um sonho, quando ele dormir, ele vai acordar, ele vai estar no tempo normal dele, tudo certinho, mas não, ele dorme e acorda, ele ainda tem 14 anos e ele ainda tá ali naquele, né, preso ali, ele viajou no tempo, ele voltou ao passado e ele vai ter que ir pra escola, enfim, e é muito interessante. E aí ele percebe que aqui onde ele voltou é alguns meses antes do desaparecimento do pai, então ele tem essa chance, como ele sabe, né, o dia que o pai vai sumir, ele tem essa chance de tentar entender o que aconteceu, para onde aquele pai foi, o porquê desse sumiço. Então é bem interessante. A gente vai acompanhar ele na escola, então. E agora ele, por exemplo, aula de inglês. Ele, aos 14 anos, era péssimo em inglês, mas ele, aos 40 e poucos anos, ele é ótimo em inglês, porque ele é um profissional, ele faz conferências internacionais. Então ele chega lá na escola aqui, 14 anos, falando inglês perfeitamente. Os professores ficam, cara, como é que você conseguiu aprender isso tão rápido? Até ontem você só tirava nota baixa, era péssimo em inglês. Hoje você tá falando fluentemente, sabe? Então, assim, tem os negócios. E aí ele também vai percebendo que algumas coisas que ele vai fazendo pode mudar. Por exemplo, ele também é muito bom aqui na corrida, se não me engano, na luta, na corrida, porque ele, aos 40 e poucos anos, ele já tem um preparo e tal. Enfim, e aí o professor aqui convida ele para fazer parte do time ali, do esporte e tal. E aí, assim, é uma coisa que ele, de verdade, com 14 anos, não teve isso. Ele nunca entrou no time nenhum, porque ele era péssimo nos esportes. Então ele fica, se eu entrar no time, ele meio que tá mudando o que aconteceu. Então, assim, cada coisa que você faz pode influenciar lá na frente, né? Enfim, é bem interessante. Eu gostei bastante. Vou mostrar o traço pra vocês. O início aqui, as primeiras páginas, deixa eu tentar pegar aqui, são coloridas, mas depois ele é todo preto e branco, tá? Então, as primeiras páginas aqui é ele ainda mais velho, ele na estação do trem, ele vai pegar o trem. As primeiras páginas aqui, ó, é ele no trem já, e ele tá vendo que a paisagem tá diferente, e aí ele vê que ele pegou o trem errado, né? E aí, a partir daqui, já vai ficando preto e branco, então eu vou mostrar o traço pra vocês. Olha o traço. É bem legal. Então, vou deixando essa dica por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, até a próxima.